Desculpa, amigo. Valeu, galera! Como eu já falei para vocês, nem sempre vai ser possível corrigir toda a tarefa na sala. Porém, uma ou outra é bacana corrigir, né, para dar chance, de repente, para quem ainda não tentou, rever e ainda tentar. E continua com dúvidas, sempre tem a chance de vir na assistência, a gente refaz 2, 3 vezes com toda a calma do mundo, sem problema nenhum. Galerinha, na página 118, exercício 16, diz o seguinte: o gráfico relaciona a altura H da coluna de mercúrio do capilar de um termômetro. Capilar é aquele vasinho bem fininho, né, que parece um cabelo, por isso capilar. Tão fininho que é. Essa eu já corrigi? Não, né? A gente fez em sala, mas eu não cheguei a corrigir. Beleza. Sempre que vocês acharem alguma coisa esquisita, já fez, já não fez, como eu me confundo com isso, é bacana o feedback de vocês, sem estresse. Em função da temperatura θ, então ele fez o gráfico e diz qual é a altura da coluna de mercúrio em função da temperatura que ele chamou de θ. Determine a equação termométrica. A equação termométrica é a equação matemática que relaciona uma grandeza com a outra. Embora dê para resolver a partir daqui, eu não gosto, eu acho arriscado. Eu prefiro que tu faça 2 linhas verticais, uma para a altura, outra para a temperatura. 3 linhas horizontais. A do meio é sempre as grandezas que tu quer descobrir, a altura e temperatura. Eu chamei temperatura de T, eu também chamaria. E agora um momento importante, este ponto relaciona quem com quem? 35 da altura com 100 da temperatura. Ó, a pontilhada está conectando 35 com 100. Esse é mais fácil, porque é visual. O perigo é isso aqui, meu, ó. Ali a pontilhada estaria aqui, a pontilhada, ó. Isso, exatamente. Então o H está marcado no próprio eixo do H, que é 5. E aquele que não está marcado é porque é 0. Depois que tu montou essa tabelinha, a regra é clássica. Vamos? Joelho menos pé, cabeça menos pé. 35 menos 5. Eu fiquei tão feliz de ver na última aula uma galera se dando bem nisso. Θ menos 0 dividido por 100 menos 0. Só para deixar elegante a resposta da letra A, vou subtrair as partes de baixo, vai ficar 30, θ sobre 100, e vou dividir por 10 ainda os dois lados. Se o cara quer descobrir a temperatura, ele pode deixar o θ isolado, está dividindo, passa, ficaria assim, ó, θ é igual a 10 vezes H menos 5 sobre 3. Professor, eu não deixei assim bonitinho, não tem problema. Né? Se tu terminou aqui, ou mesmo tendo só subtraído ali, né? Sem subtrair fica feio, né, galera? Só tendo pelo menos subtraído já é o suficiente. Se o cara é mais chato e quer deixar mais bonitinho, né, ele isolaria ou o H ou o θ. Na prova, se só subtrair, já ganha o ponto cheio? Já ganharia o pontinho, tá? Pessoal, a letra B, ele pede qual é a temperatura quando a altura é quando? 20 graus? Não, é o contrário, ele quer saber qual é a temperatura quando a altura é 20 centímetros. O que eu faço então? O 20 vai no θ ou no H? Porque trata-se de uma altura. Aí tu bota no H. Lembrando que H eles usam altura por causa da palavra em inglês, né? 20 menos 5, 15 dividido para 3, 5 vezes 10, 50 graus Celsius para ser bem econômico. Beleza, era aberta essa, né? Show de bola. Pessoal de casa, desculpa, demorei, agora sim. Qual é a próxima, pessoal? Beleza, 19 da próxima página. Página 119, questão 19. Vamos lá, galerinha. Construiu-se um alarme de temperatura baseado em uma coluna de mercúrio e um sensor de passagem, como sugere a figura a seguir. A altura do sensor óptico par laser detector em relação ao nível H pode ser regulada de modo que a temperatura desejada, o mercúrio subindo pela coluna, impeça a chegada da luz ao detector, disparando o alarme. Enquanto a luz atravessa o detector, né, não acusa nada, e quando a luz é bloqueada pelo mercúrio, não chega a luz no sensor, ele dispara um alarme. É assim que funciona boa parte
né, de alarmes que tem em algumas casas. O melhor atualmente, né, é aquele alarme que não precisa ter um sensor do outro lado, né, certo? Basta um dispositivo que já detecta, são os mais modernos, mas antigamente não. Todos os alarmes eram com um laserzinho, tu tinha que bloquear a passagem do laser para poder tocar o alarme. E aí então os bandidos inventaram aqueles óculos, né, que permitia ver essa luz com um óculos especial, aí ele conseguia driblar essa luz. Então aquela coisa de filme, que o cara bota um óculos e sai driblando o laser, aquilo existiu na época em que os alarmes eram uma bosta. Beleza. Calibrou-se o termômetro usando os pontos principais da água e um termômetro auxiliar graduado na escala centígrada, de modo que a 0 graus Celsius a altura da coluna de mercúrio é 8 centímetros, enquanto a 100 graus Celsius a altura é 28. Peraí, deu duas relações temperatura-altura, não foi? Não foi a mesma coisa que esse gráfico tinha feito por nós? Então é a mesma coisa, vou fazer uma tabela que relaciona a altura com temperatura. 1, 2, 3, H e T. Ele falou que quando era 100, 28, quando é 0, é 8. Joelho menos pé, sobre cabeça menos pé. Joelho, pé, cabeça, pé. Bem rapidinho. Já montamos a relação matemática. A temperatura do ambiente monitorado não deve exceder 60 graus. O sensor óptico deve, portanto, estar a uma altura de... Eu boto a temperatura que não pode acontecer no T e acho em que altura eu vou colocar o termômetro. Certo? O sensor, perdão. Então, pessoal, não tem nada demais, é igualzinho a questão anterior. Só que em vez de ele pedir a temperatura a partir da altura, é o contrário. Ele dá a temperatura e te pede a altura. Vamos finalizar. H menos 8 por enquanto não dá para fazer. 28 menos 8 é 20. T sobre 100. Eu dividiria por 20, que dá 1, e dividiria por 20, que dá 5. Fica bem bonito de fazer. Ó. Qual é a temperatura que não pode chegar? Boto 60 no T de temperatura. 60 dividido por 5? 12. Menos 8 passa para o outro lado. E 12 mais 8, 20 centímetros. Outra coisa que eu percebi, eu vi muita gente acertando esse exercício sem ajuda nenhuma, e é um exercício considerado pelo menos de nível médio. Tá? Então eu vi uma galera acertando, eu fiquei muito orgulhoso. Eu fiz de um jeito totalmente diferente, nem sei como é que eu fiz aqui, mano. Chegou no vídeo. Não, é aceitável, vamos só ver. Isso daí.